Graças a Deus, graças a Deus. Que bom que você está aqui conosco, que bom que você veio. Temos ausência de alguns irmãos que estão viajando devido ao feriadão. Eu só descobri que nós estávamos no meio de um feriadão na sexta-feira, 8 horas da noite. Eu lembrei que eu tinha uma conta, meu plano de saúde para pagar, corri lá no caixa eletrônico, não aceitou, fiquei desesperado. Mas graças a Deus no sábado paguei, deu tudo certo. Depois foi refletir, é feriadão, né? Na sexta-feira foi feriado. Tanta correria, né, Tereza? A gente não tem tempo de pensar no feriado, né? Temos que trabalhar enquanto é dia, porque a noite chega, a noite vem, e aí as coisas ficam um pouquinho mais difíceis para nós. Mas alguns irmãos estão ausentes, descansando, um descanso merecido, né, nesses dias. A nossa oração é que eles possam ir e vir na paz e na segurança, protegidos pelo nosso Deus, e que estarão de volta aqui conosco para louvar e adorar o nosso Deus. Então, que todos sejam bem-vindos, você que está aqui, você que nos assiste em casa, em algum momento, ou neste momento, que Deus esteja abençoando a sua vida de uma forma toda especial. Amados irmãos, antes de ler o texto, eu gostaria que você fechasse os seus olhos mais uma vez e vamos orar, vamos falar com Deus. O tema desta noite é um tema muito complexo, difícil, que acredito que em 30 minutos não vamos conseguir esgotá-lo, mas será aquilo que conseguimos falar com a permissão de Deus, com a ajuda e discernimento do Espírito Santo de Deus, creio que será suficiente para que todos nós possamos saber como agir com os nossos pequeninos, quer seja dentro da igreja, dentro de nossa casa. Então vamos falar com o Senhor mais uma vez. Louvado seja o teu nome, Deus, louvado seja o teu nome. Nós queremos neste momento agradecer pelo que o Senhor tem feito por nós. Temos vivido dias difíceis, meu Pai, muito difícil. Mas em todo momento nós estamos percebendo que não estamos sozinhos. O Senhor está presente conosco. Não só assistindo a nossa luta, a nossa correria, Deus, não. Mas o Senhor tem nos favorecido também, tem nos ajudado. A Tua mão está estendida para nós. Por isso que nós conseguimos chegar até a Tua casa nesta noite, Deus. Tudo aquilo que veio de encontro a nós, tentando nos impedir, ficaram por terra, foram vencidos, e aqui estamos. Então eu te agradeço pelo teu cuidado, pelo teu agir sobre o teu povo, e que esta noite, neste momento, ao ler a tua palavra, o teu Espírito revela a nós, fale aos nossos corações, aquilo que o Senhor deseja que tomamos conhecimentos, e assim, tomando conhecimento, venhamos colocar em prática. Então abençoa a tua igreja, abençoa os irmãos aqui presentes, aqueles que não puderam vir, os que estão viajando. Abençoa os nossos irmãos enfermos, aqueles que choram a perda de um ente querido, que estão em luto. Deus, abençoa o teu povo, é o teu povo. Então, Deus, derrama sobre nós sempre a tua graça e a tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus que oramos hoje e sempre. Amém. O texto, irmãos, mesmo assentados, está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 13 ao verso 15. Você também vai encontrar esse texto no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas, sempre com o mesmo tema: Jesus abençoa as crianças. Jesus abençoa as crianças. E nos fala assim a palavra do Senhor: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Nós vamos hoje falar sobre o tema: o futuro do reino e a alegria do presente. E falar desse tema, o futuro do reino e a alegria do presente, implica muito, muito em sabermos identificar e medir o valor da criança, o valor das crianças no reino de Deus.
o valor da criança no seio da igreja e o valor da criança no seio da família de sua casa. Não sei se os irmãos já pararam para pensar sobre o valor dos pequeninos que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Das crianças que o Senhor tem nos dado para lidar, para conviver, orientar nos dias de hoje. Quando nós falamos sobre esse tema e trouxemos o texto que acabamos de ler da Palavra de Deus, nós vamos perceber que essa passagem de Mateus 19 nos revela um aspecto muito importante do ministério, nada mais, nada menos, do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus, como os demais evangelhos, tanto Marcos como Lucas, vai registrar esse aspecto de importância dessa particularidade do ministério do Senhor Jesus, ou seja, da sua atenção em especial às crianças. É verdade que naquele tempo, irmãos, elas eram muitas vezes, primeiro, negligenciadas, segundo, subestimadas. As crianças não tinham o valor que tinha hoje, que tem hoje em alguns momentos. Elas eram ignoradas literalmente. E nós vamos ver que mesmo os discípulos, ali naquele momento, tentaram impedir que elas se aproximassem do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Mestre. Mas Jesus, ali naquele momento, corrigiu essa atitude, corrigiu esta ação e ensinou aos discípulos que o reino dos céus pertence também aos pequeninos. Eu acredito, irmãos, que pela cultura do momento, por a criança não ter um destaque na sociedade, era negligenciada, era subestimada, acredito que os discípulos trouxeram um pouquinho dessa cultura naquele momento. E ali, quando Jesus ainda ministrava e estava ali diante de pessoas e com um tema extremamente complexo e difícil, que estava naquele momento tanto Jesus falando e ao mesmo tempo buscando na lei, que era a questão sobre o divórcio, um tema sério, difícil, e ali aparecem algumas pessoas com as crianças, para que Jesus pudesse abençoar e orar, coisa simples. Mas os discípulos devem ter pensado assim, não, agora não. Jesus tem coisa mais importante para fazer. Jesus tem um assunto aqui muito complexo, difícil, que ele precisa ter toda ele precisa ter toda a liberdade, não ter nenhum impedimento para poder continuar falando às pessoas sobre a questão do divórcio. Talvez a cultura do momento levar os discípulos a cometerem este erro. Mas Jesus estava ali. E eu gosto de pensar na figura do Senhor Jesus, e gosto de pensar quando ele caminhava aqui na terra, como Jesus era extremamente atento às coisas que estavam acontecendo à sua volta. Nada passava despercebido do olhar do Senhor Jesus. Ele estava atento a toda e qualquer situação que porventura estivesse acontecendo à sua volta. Nada o surpreendia, nada o pegava de surpresa, ele estava atento. Embora ali ocupado com aquelas pessoas, falando sobre a questão do divórcio, Jesus percebe o que está acontecendo à sua frente. Quando o pequeno grupo trouxe algumas crianças, o texto diz que algumas crianças, poucas crianças, não muitas crianças, mas Jesus não está importando com a quantidade. Jesus não está se importando com o que a sociedade pensava, a definição da sociedade em relação aos pequeninos. Jesus estava ali atento, e olhava e olhou para aquela situação, e chama os discípulos e faz uma correção, e ali dar um ensinamento aos seus discípulos, dizendo, Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis, não os embaraceis. Em outra tradução, não impeçais que eles cheguem até a mim, de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus quebra aquele paradigma da sociedade, aquele comportamento da sociedade no coração dos seus discípulos, e diz assim, as crianças são sim verdadeiramente importantes para mim, porque dela é o reino dos céus.
Então, muitas vezes, nós percebemos que a presença das crianças na igreja, quem sabe em nossa casa, muitas vezes é vista como algo secundário, algo sem muita importância, algo que não damos o devido valor. Eu não sei quantas vezes você pai, você mãe, você meu irmão da igreja que está aqui hoje, parou para conversar com uma criança. Quantas vezes você, percebendo uma criança aqui na igreja, chamou as crianças para conversar com elas? Chegando aqui hoje na igreja, eu parei para olhar ali a obra, se Deus quiser, vai sair este ano, né, da nossa usina elétrica ali para resolver os problemas elétricos da igreja, e vi uma cena tão maravilhosa, tão bonita, tão bela, dos pequeninos brincando lá naquela área que nós colocamos lá o piso, está bonito, e elas foram lá brincar, estavam assim, tinham acabado acho que o ensaio, hora do recreio, e estavam ali brincando. E eu cheguei ali e elas ficaram assim tão entusiasmadas com a minha presença e correram para mim e falaram assim: tem uma aranha aqui. Eu falei: gente, acharam uma aranha aí? E claro que eu entrei no clima, falei: eu estou com medo da aranha. Eu também tenho. Não, pastor, não se preocupe, ela está morta. Eu falei: graças a Deus, graças a Deus. E elas ali brincando: olha, cuidado com a aranha se morder pode machucar. Não, pastor, a aranha está morta, não se preocupa. Passaram a me defender, a incentivar, me dar ânimo para encarar uma aranha morta. Você já parou para brincar com as crianças, irmãos? Como é gostoso. Acredito que quando você conversar com uma criança, tirar um tempo para brincar com a criança e conversar com ela, você vai ganhar o seu dia. Elas são importantes, elas são necessárias. Por isso que o Senhor Jesus, ali naquele momento, diante dos adultos, do seu colegiado de discípulos, Ele vai destacar, Ele vai dar importância, Ele vai valorizar a criança. O nosso Mestre Jesus, Ele deixa de fazer o que estava fazendo, tira um tempinho. A Bíblia não fala quanto tempo ele levou na ministração das crianças, mas diz a palavra que ele atendeu sim o pedido daqueles que encaminharam a criança até a sua presença. O texto diz que abençoou, impôs as mãos sobre as crianças e abençoou as crianças, porque Jesus não subestimou, porque Jesus não ignorou o valor daquela criança. E quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, nós vamos ver a particularidade do Senhor Jesus. Quando nós conhecemos a história de Jesus, nós vamos ver que Jesus, aos 12 anos de idade, adivinha onde ele estava? E ficou perdido por alguns dias, 3 dias. E os seus pais estavam desesperados à procura de Jesus. E lembraram da igreja e encontraram Jesus ali com 12 anos, discutindo a lei com os doutores da lei. Uma criança de 12 anos, ensinando, ministrando, chamando a atenção dos homens, dos intelectuais, daqueles conhecedores da lei, dos mandamentos, das doutrinas, dentro do templo. E Jesus estava ali. E como eles ficaram maravilhados com a palavra do Senhor Jesus. Muitas vezes nós esquecemos que Jesus foi criança, que Jesus verdadeiramente nasceu por ação do Espírito Santo de Deus. E quem sabe mais, muitas vezes nós também nos esquecemos que um dia nós fomos criança. E quantas vezes chegamos perto de alguém tentando chamar a atenção e fomos ignorados. Mas graças a Deus que muitas vezes fomos aceitos, fomos abraçados, fomos acolhidos. E quando nós olhamos a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, naquela última semana antes da sua crucificação, nós vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 15 e 16,
nós vamos ver ali que após a entrada de Jesus na cidade, algumas crianças clamavam, sabe aonde, irmãos e irmãs? No templo: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Glorificava e adorava o nome do Senhor Jesus, as crianças, no templo, na casa do Senhor, que momentos antes o Senhor Jesus tinha expulsado aqueles salteadores, os ladrões, que ali comercializavam na casa de Deus, mas as crianças estavam lá. E é interessante que o texto que nós lemos, nós vamos ver que as pessoas que ouviram as crianças cantar e adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus no templo, não gostaram muito. Aí, como Jesus vai responder esse questionamento? Ele olha para os adultos, não agora os seus discípulos, mas toda a igreja ali presente, contrária à manifestação das crianças, disse assim: nunca lestes que da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o que, igreja? Fala forte, igreja, por favor. Tiraste o quê? Eu não estou ouvindo, igreja. Tiraste o quê? O perfeito louvor. Quem está dizendo essa palavra é Jesus. Mas sabe qual a referência disso que Jesus está utilizando? Se você pegar a sua Bíblia lá no Salmo 8, versículo 2, Salmo este, e quem compôs foi Salomão, você vai ver que Jesus está dizendo para os doutores da igreja, para a membresia daquela igreja: vocês não sabem, vocês não estão lendo a Bíblia? Vocês não estão lendo o livro dos profetas? Vocês não estão lendo as Escrituras? Vocês não conhecem que está lá registrado que da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazer emudecer o inimigo e o vingador? Sim, as crianças em Cristo Jesus têm o mesmo poder de todos nós. E o próprio Jesus registra que da boca dele sai o perfeito louvor. Portanto, as crianças tiveram um papel significativo no templo, a louvar e reconhecer o Senhor Jesus como Filho de Deus. Algo singular, que nos remete aos nossos dias, para o futuro do reino e a alegria do presente. Hoje, então, vamos ver como Deus considera as crianças, como o Senhor Jesus considera as crianças, a importância delas na comunidade e como devemos, como igreja, como família, valorizar e investir na vida espiritual das nossas crianças. E por que esse tema? E por que falar desse tema? Durante esses dias, irmãos, eu recebi alguns de grupos de WhatsApp, a preocupação de muitos irmãos e lideranças que trabalham com criança a respeito de um filme chamado Arca de Noé. Eu não vi o filme. Li muitos comentários de pessoas idôneas, pessoas com larga experiência na educação cristã de crianças, que recomendavam aos pais: não deixe os seus filhos, não leve os seus filhos para assistir este filme apócrifo, conhecido como Arca de Noé, creio eu que ainda está em cartaz. Assombrou o mundo cristão. De tanto desleixo e tanta agressão, tanta inversão dos valores cristãos, ali, quando a filosofia deste mundo retrata o tempo de Noé. Mas eu fiquei a pensar. Eu fiquei muito a pensar sobre isso. Talvez o perigo das nossas crianças em ir no cinema e ali receber um ensinamento estranho às Escrituras, estranho ao que os pais ensinam, que a igreja ministra, não seja tão arriscado assim. Porque creio que poucos têm condição de ir ao cinema.
Creio que poucos não têm essa atração de cinema, de ir ao cinema, de levar filhos ao cinema para ver esses filmes. Mas há um risco, sim, mínimo, mas tem. Eu fiquei a pensar, sim, esse filme é apócrifo e não deve ser assistido. Mas eu fiquei pensando, e o que nossos filhos têm visto na televisão que está na nossa sala? Não, desculpe, irmão, errei. Eu errei. Não, a televisão que está no seu quartinho, no quarto onde ele dorme. Porque na sala é do meu tempo, sabe? Só era um televisor, regido a manivela ainda. 2h30 para esquentar, para ligar. Aquela TV que está no quarto do seu filho, o que ele tem assistido lá, também tem provocado essa crise existencial de que nossas crianças têm sido corrompidas e não precisa ir no cinema, mas dentro de casa. Opa, pastor, pede perdão de novo à igreja? O senhor está ultrapassado? Meu filho não tem mais televisão, tem um smartphone. Meu filho tem um computador. Lá em casa a internet é 5G. E às vezes estamos limitados ao que está acontecendo no cinema, mas ainda não ficamos aterrorizados com o que os nossos filhos podem estar assistindo ao nosso lado, bem próximo de nós, dentro dos nossos lares, em seus aparelhos, que não ficam mais centrados a um ambiente da casa como uma televisão, mas fica assim locado em nossas mãos, em todo e qualquer lugar, aonde quer que estejamos. Acredito que alguém neste momento na igreja esteja mexendo num celular. Assustei alguém? Não, né? Não acontece na igreja presbiteriana da glória, não. Ninguém aqui na hora do culto mexe no celular, né, Geraldo? Celular, não. Não é isso? Aqui não acontece. Amém, igreja? Oi, Jesus, glória a Deus. Só os meninos aí, vocês podem ficar atentos, vocês têm que ficar atentos. Por favor, não desligue nada aí. Tá, já o pessoal aqui da transmissão tem que estar ligado aí mesmo. E ligado o que está acontecendo no púlpito. 2 atenções, né? Uma para lá, outra para cá. Está em todo lugar. Então o risco que temos percebido não está realmente no cinema, mas está muitas vezes dentro da nossa casa. O inimigo está mais próximo do que nós imaginamos. Dentro de um contexto teológico, irmãos, nós falamos sempre assim: Deus está ao redor e o inimigo está ao derredor. Mas quando nós trazemos para a prática de nossas casas, muitas vezes, em relação ao que as nossas crianças têm visto e têm tido acesso, parece que isso está invertido. O inimigo está ao nosso redor, enquanto Deus está ao derredor. É como pregamos no domingo passado, aquele escudo protetor da fé está distante dos nossos pequeninos, e que muitas vezes nós ainda não paramos para pensar que também podemos estar com os pais, contribuindo para que os nossos filhos cresçam sendo doutrinados, cresçam negando a fé em o nosso Deus. Talvez ainda não percebemos que nós podemos estar sendo utilizados, talvez sem uma percepção ampla, de que nós mesmos somos os culpados dos nossos filhos não estarem no templo, glorificando e cantando ao Senhor, gritando Hosana, Hosana nas alturas, glorificando o nome do Senhor. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que o Senhor Jesus nos ensina muitas coisas. Vemos que os discípulos repreenderam as pessoas que levavam as crianças a Jesus, mas nós vamos ver Jesus acolhendo as crianças. Podemos imaginar que eles acreditavam que o mestre, como nós já falamos, tinha assuntos mais importantes para lidar. Contudo, Jesus os corrige e nos ensina que o reino de Deus e as crianças têm um lugar especial neste reino. Elas não apenas são bem-vindas, mas também é exemplo na fé que devemos ter. Olha Jesus colocando as crianças como exemplo de fé que temos que ter. Eu acredito, irmãos, quem sabe um dia
vamos ter uma criança aqui pregando no domingo à noite para todos nós, falando de Jesus, da sua fé, na sua linguagem, do seu jeito, nos seus trejeitos. E com certeza vamos aprender muito. Porque Jesus está dizendo ali que a criança, ou os pequeninos, tem uma fé pura. Tem uma fé sem orgulho. Tem uma fé sem vaidade. E a criança tem uma característica tremenda de confiar plenamente no Pai. Plenamente no Pai. A criança confia no Pai. Não sei, você papai, você vovô, vovó, mamãe, não sei se você já fez isso, quando eu tinha o Daniel e a Rebeca, quando nós entrávamos numa piscina, e eles ainda com 2 aninhos, enfim, 3 aninhos ali do lado de fora, e muitas vezes com medo de pular na piscina, aí nós entrávamos na piscina, e como todo papai babão, né, Eliseu? Ficava assim, pula filho, vem Daniel, vem Rebeca, pula, pula. Eles ficavam assim pensando, mas daqui a pouco se lançavam. Sabe por que eles pulam? É porque eles confiam no Pai. Não é porque sabem nadar, não é porque perderam o medo, porque confia no Pai. As crianças têm uma fé, e esta fé é incomparável, segundo o Senhor Jesus. E uma fé que eu tomo como exemplo de uma criança, que a palavra de Deus não registra a sua idade, mas esse texto é muito conhecido, de uma jovem que era serva daquele grande general Naamã, homem leproso. Segundo os estudiosos, aquela menina deveria estar na faixa da adolescência, um pouco menos assim, muito jovem, escravizada, e vendo ali a dor do seu senhor no sentido de patrão, de chefe, que ela era escravizada ali, ela fala com a esposa de Naamã e diz assim, se o meu senhor fosse lá em Samaria, e encontrar o homem de Deus, ele seria curado. Ele seria curado. Eu acredito que essa fé ela aprendeu, irmãos, com o seu pai e com a sua mãe, na sua família. Porque naquela época sequer o templo estava pronto. Mas conforme Deuteronômio capítulo 6, a família se reunia para inculcar os mandamentos do Senhor aos corações dos filhos, dos seus descendentes, para que eles tivessem vida longa. Assim está lá no contexto de Deuteronômio capítulo 6. Ensinava e ministrava. E aquela menina ousou em dizer, este leproso, que tinha as vestes bonitas por fora, mas por dentro carregavam as feridas, uma podridão em seu corpo. Ela chega e fala, se ele for a Samaria e falar com o homem de Deus, ele será curado. E nós conhecemos a história, ele foi curado, Naamã. Mas a começar de uma fala de uma criança, que Deus honrou a sua fé, dentro de um contexto que ela vivia escravizada. Como família, como igreja, irmãos, devemos repetir essa acolhida que Jesus demonstrou. Devemos valorizar a presença das crianças, primeiro, dentro de casa. Gaste um tempo com os seus filhos. Gaste um tempo com os seus filhos. Jamais será uma perda de tempo, mas um ganho de tempo. E este ganho de tempo com os seus filhos será o lucro da sua existência e da sua eternidade em Cristo Jesus. Gaste um tempo. Quando nós olhamos o Senhor Jesus falando, naquele momento aos discípulos, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E quando nós chegamos no versículo 15, nós vamos ver a ação do Senhor Jesus, tendo-lhe imposto as mãos, se retirou, abençoou cada criança. Aí eu lembro de Salomão, lá no Salmo 127, versículo 3,
que nos lembra: os filhos são herança do Senhor. Ou seja, os filhos é uma recompensa que Deus te deu, mãe. Uma recompensa que Deus te deu, pai. Para que você possa ter o privilégio de abençoá-las em todo o tempo da sua existência. Assim como o Senhor Jesus levantou as mãos e as abençoou naquele momento e saiu, nós, pais, todos os dias, temos que pegar esse presente de Deus que está em nossa responsabilidade, ali na nossa casa, e todos os dias ensinar e colocar as mãos, impor as mãos e dizer: filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Filho, agora vamos andar no caminho, assim que era conhecido os irmãos da igreja primitiva, aqueles que caminhavam no caminho, de casa em casa, no templo, louvando e adorando o Senhor, na companhia dos seus pais. Eu acredito que a melhor companhia, a melhor amizade que nossos filhos precisam ter é a dos pais. Os filhos não precisam vir à igreja por causa do pastor, da irmã, ou do irmão, ou do coleguinha. Mas eles vêm na igreja pela amizade, proximidade, de um amor para com o seu pai e a devoção ao Deus do seu pai. Elas são preciosas aos olhos do Senhor. Cabe a nós, como família e como igreja, investir na vida delas para que conheçam e venham servir ao Senhor. Ah, irmãos, se nós fôssemos colocar uma balança, e se essa balança pudesse dizer algo para nós, não sei se nós sairíamos daqui chorando, antevendo o inferno que será na vida dos nossos filhos na eternidade. Quando nós começarmos a colocar na balança, dentro da minha casa, quanto tempo eu tenho com meus filhos, com a palavra de Deus aberta, e quanto tempo eu não tenho com meus filhos, e quanto tempo eu invisto para que ele seja bom no inglês, quanto tempo eu invisto para que ele seja um bom atleta, quanto tempo eu invisto para que ele tenha todo o conhecimento das matérias seculares para passar lá no Enem e fazer o curso dos seus sonhos. Aí você coloca do outro lado assim: quanto tempo eu gasto com a palavra de Deus aberta ao lado do meu filho? Para onde essa balança vai pesar? E para onde ela pesar, você sabe o destino do seu filho. Mas sabe o que entristece a gente? É que quem deu esse destino para os nossos filhos são aqueles que deveriam mais honrar a palavra de Deus diante dos filhos, porque eles são heranças nossas, que somos nós, os pais. Muitas vezes na correria: filho, depois eu falo. Muitas vezes nas urgências dos nossos negócios: filho, depois eu falo. Muitas vezes nas preocupações do que eles podem ser no futuro: não, hoje não tem igreja, hoje você vai estudar aquela matéria porque você tem prova amanhã. As prioridades muitas vezes estão invertidas no conceito familiar. Aí quando aparece a Arca de Noé lá no cinema, provoca um espanto generalizado, um alvoroço no arraial do Senhor. Porque se alguém cometer esse pecado capital, essa afronta contra Deus e a palavra de Deus, e levar o seu filho no cinema, estará colaborando profundamente para que ele venha desistir da sua fé em Cristo Jesus. Mas eu acho que nós precisamos pegar esta visão e olhar para dentro da nossa casa. A igreja, a família, precisa ver as crianças como discípulos em formação. E a nossa responsabilidade é educá-las, amá-las e incentivá-las na fé para fazer a obra do Senhor. É importante não somente instruí-las na palavra, mas acima de tudo, sermos nós exemplo de vida cristã para elas. Há muito tempo atrás, tem muito tempo mesmo, eu fui pregar numa igreja aqui, salvo engano, no município de Ouro Branco, aqui em Minas Gerais, perto de Ouro Preto, por ali. Tem muito tempo.
E fomos almoçar e sentamos à mesa do pastor. E ali a sua filhinha estava do lado, uma pré-adolescente e tal. E começamos a conversar, e a conversa rendeu muitas coisas. E entramos na questão do casamento. E nós caímos, naquela tentação de perguntar àquela criança se ela queria casar e com quem ela queria casar. E ela falou assim: eu quero casar com meu pai. Aí todo mundo: seu pai? Não pode, seu pai já é casado. Não, eu quero casar com um homem igual ao meu pai. O que ele é para minha mãe, o que ele é para mim, é assim que eu quero o meu marido. Glória a Deus. Um pai sendo exemplo de casamento para uma filha. Um pai sendo exemplo de criação para uma filha. E ali despertando o interesse naquele coração tão tenro, que quando ela vier a crescer e tomar decisões, ela fala: sim, eu quero casar. E casar com um homem e ter filhos à semelhança da minha família de origem. Nunca esqueci essas palavras vindo de uma criança. Nunca ouvi. Hoje talvez algumas crianças, se falar sobre casamento, vai falar assim: eu não quero casar não, Deus me livre. Quero isso não. Casamento para mim é lá, e olhe lá. Tem alguma coisa errada dentro das nossas casas, dos nossos lares. E talvez não temos percebido que nós temos perdido as nossas crianças, os nossos infantis, porque muitas vezes não temos dado o devido valor que Jesus deu a ela. Jesus parou tudo, chamou a atenção dos discípulos, corrigiu as atitudes dos discípulos e chegou até as crianças e abençoou. A criança, de fato, irmãos, e eu caminho para encerrar, é o futuro da igreja. Deus, em sua soberania, Ele vê a igreja em gerações. Tivemos a geração de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tivemos a geração de Davi, dos profetas. Chegamos à geração de João Batista, que ali preparou o caminho do Senhor, sendo primo do Senhor Jesus. E chegou ao momento e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, os pais de João Batista em nenhum momento ignorou que Jesus, mesmo sendo primo, era o Filho de Deus, é João Batista. E João Batista recebeu esse ensinamento, creu nesse ensinamento, colocou em prática o ensinamento, preparou o início do ministério do Senhor Jesus e reconheceu o Senhor Jesus como Senhor, como Cordeiro vivo, que nele os nossos pecados seriam perdoados de geração em geração, sendo primos. As crianças de hoje serão os líderes, serão os pastores e servos de amanhã. Servos e servos de amanhã. Você sabe disso? Você tem conhecimento disso? Você tem convicção disso? Porque se você não tem, o diabo tem. O diabo tem convicção que as crianças de hoje, dentro de um lar que teme ao Senhor e educadas no caminho do Senhor, igrejas que não são e crianças que não são ignoradas em suas igrejas, o diabo sabe que elas serão um potencial contra as suas manifestações no futuro, contra a igreja. Serão pessoas resistentes na fé, que prevalecerão na fé, e não negarão a sua fé, não retrocederão na sua fé. Serão de fato instrumentos de Deus, usados por Deus para proclamar as boas novas de salvação em todos os cantos da terra. E serão bocas que louvarão e glorificarão o nome do Senhor em todo o tempo da sua existência. E o diabo sabe disso, e é por isso que hoje nós estamos vendo, já há um bom tempo, as crianças serem alvos das artimanhas malignas. Eu cresci a minha infância ouvindo uma certa, hoje, senhora, dizendo assim: o cara lá de cima. Vocês sabem quem eu estou falando, pelo menos aqueles que estão da minha idade. Mas graças a Deus que ela não teve força. Ela não conseguiu entrar no meu pensamento, no meu coração, para que hoje eu deixasse de ser um servo do Senhor Jesus. Mas no meu tempo também de criança e adolescente, nós tínhamos
os nossos ataques demoníacos em nossas direções, como as crianças de hoje têm, e terão ao longo da nossa existência. Mas a arma que nós temos é a ministração da palavra de Deus aos nossos filhos constantemente. E nós, como os pais, sendo nós o primeiro exemplo de fé das nossas crianças. E quando o inimigo pleitear, como diz o salmista, à porta da nossa casa, nós sairemos vencedores. E o inimigo não conseguirá penetrar e destruir a nossa casa. É a nossa missão preparar o caminho para elas, para as nossas crianças. Como povo de Deus, temos a responsabilidade de transmitir nossa fé. Temos a responsabilidade de ensinar a verdade da palavra. Temos a responsabilidade de equipá-las para os desafios que virão no futuro contra as nossas crianças. Não são poucos os pais que chegam até nós em conversas assim tranquilas e dizem assim: pastor, eu não estou mais preocupado comigo no que diz respeito ao futuro, porque eu já estou com 60, 50, 70 anos, não tenho muito para frente. Mas quando eu olho para os meus netos, quando eu olho para as crianças, eu fico pensando assim: o que será dessa criança no futuro? Porque nós mesmos, como adultos e experientes, estamos assombrados com o que tem acontecido. E temos olhado para os nossos pequeninos e já temos premeditado que o seu futuro será extremamente difícil e eles serão perseguidos no sentido de exercitar a sua fé em Cristo Jesus. Só isso, nada mais. Entenda isso. O mundo não está querendo matar os nossos filhos, embora muitas ações do mundo levam nossos filhos literalmente à morte. Não. Eles querem, o mundo quer de fato que os nossos filhos não testemunhem Jesus como Senhor e Salvador. Não sejam aqueles que preguem a verdade e anunciem a verdade de salvação. É isso que o mundo tem interesse. E nós ainda não percebemos isso. Então eles serão perseguidos não pela sua profissão, mas pela sua fé. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos dizer que o inimigo Satanás era tão consciente dessas verdades, que se nós pegarmos dois grandes exemplos bíblicos, nós vamos ver como que ele tinha ciência e conhecimento de que aquele de uma criança gerado no ventre de uma mulher e verdadeiramente discipulado pelo Senhor Deus, seria de fato um instrumento de Deus contra as suas ações neste mundo. Nós vamos perceber isso primeiro em Moisés. Nós vamos perceber isso em Moisés. Quando ali Satanás chega no ouvido de Faraó e fala assim: olha, comece a matar todos os meninos que nascerem agora no povo hebreu. Comece a matar, porque eles estão crescendo, isso pode ser um perigo para a sua nação. Então comece a matar os meninos, porque Satanás já sabia que Moisés iria nascer. Ele só poderia se livrar de Moisés se matasse Moisés ainda no ventre ou após o nascimento. Mas Joquebede lança o seu filho no cesto, joga ao rio e Deus conduz a vida e a existência de Moisés. E ele, aos 80 anos de idade, vai e liberta o povo da escravidão. Você acha isso que é obra do acaso? Satanás sabe a quem atacar e como atacar. Então ele sabe que enquanto uma mulher puder gerar filhos, ele corre risco de ser ali vencido por meninos e meninas cheios do Espírito Santo de Deus, que são instrumento de Deus para pregar a palavra em todo o tempo da sua existência. Vamos ver na época de Jesus, Herodes. Satanás vai no ouvidinho de Herodes, e Herodes fala assim: olha, nasceu um príncipe aí, nasceu um rei aí, vai tomar o seu trono. É. E como é que eu faço para ficar livre dele? Comece a matar todos os pequeninos. Comece a matar todos os pequeninos. Porque numa dessas você pega esse garoto que é conhecido como Jesus, mata, o seu trono está a salvo. E ali houve a matança dos pequeninos e Jesus é levado pelo Espírito Santo de Deus com seus pais para o Egito.
até que Deus pudesse falar assim: volte para iniciar o seu ministério. O diabo sabe a importância de um filho, de uma filha, que é verdadeiramente educada na palavra do Senhor, sabe o valor que ela tem para Cristo, para o Senhor Jesus, para o Evangelho, para o reino de Deus. As crianças são de fato a alegria do presente, mas é a realização do projeto de Deus em tempo futuro, no que diz respeito ao seu reino na face da terra. E em nós, Deus nos confiou esses profetas, esses missionários, que estarão cheios de ousadia no futuro, pelos ensinamentos que recebeu da nossa família, pelo o ensinamento que recebeu da igreja, e de todos aqueles que são comprometidos com o reino de Deus, e que não desistem, que não retrocedem, e vivem da palavra a todo tempo, a começar a viver ela dentro de nossa casa. E eu encerro dizendo: devemos promover ministérios, devemos ter iniciativas que busquem o desenvolvimento espiritual das crianças, oferecendo ensino sólido e oportunidades de envolvimento. E, além disso, é importante envolvê-las no serviço do Senhor, na comunhão dos santos, para que desenvolva a sua fé de forma sólida, perfeita e eternas. Porque Jesus disse que elas têm uma fé genuína. E as crianças são totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. E assim são assistidas diariamente ao longo de sua existência. E elas acreditam de forma simples e sincera, diferente de nós, adultos, que temos que fazer exegese, temos que fazer a hermenêutica, e temos que preparar um sermão que dura 8 a 12, até 15 horas, e assim ainda não sai perfeito aos corações dos adultos, enquanto nós podemos sentar com a criança e contar histórias bíblicas, e elas vão conhecer e guardar no seu coração. E quando o inimigo bater na porta do seu coração, esse coração está encharcado pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus, e elas não serão presas e não serão vencidas pelas artimanhas malignas que assola as nossas crianças nos dias de hoje. Por isso, vamos ensinar às crianças que Deus a ama e que elas podem confiar nele em toda e qualquer situação, como nós confiamos em Jesus Cristo. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe, que Deus nos alcance, que Deus opere em nós de tanto querer quanto realizar diante de todas as situações. E vamos continuar caminhando. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por este momento, pela Tua palavra. Obrigado também pelo desafio que temos, meu Pai. São muitos, não poucos. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Nos ajude, meu Pai. Nos ajude. São grandes as nossas preocupações. Mas revele a cada coração, Deus, as verdades que precisamos conhecer. É o Teu Espírito que tem que falar nos nossos corações, Deus. É o Teu Espírito. Então, fale aos pais, fale a nós, fale à igreja. E nos diga, Pai, o que temos que fazer e como fazer. E nos coloque, Deus, em condições de praticar as Tuas palavras, para que as nossas crianças, Deus, sigam e vejam em nós o Cristo vivo, o Cristo ressurreto. E assim desejam também, Deus, ser elas pregadores, aqueles que anunciam as boas novas de salvação. Oh, Deus, olha para as nossas crianças. Abençoa as nossas crianças, Deus, e abençoa as famílias, para que as famílias sejam, Deus, encharcadas do Teu Espírito, Deus, e tenham sabedoria e poder para ministrar a Tua palavra aos corações dos pequeninos. Porque quando elas crescerem, Deus, elas conhecerão Deus e saberão que sempre andaram no caminho do Senhor. Primeiro, serão gratos a Deus pela graça e a misericórdia alcançada. E segundo, agradecerão a Deus pelos pais que tiveram que honrar os ensinamentos em todo o tempo, conforme a Tua palavra, em seus lares. E elas alcançaram um coração sábio, Deus. Um coração que não nega a fé em Cristo Jesus. Olha para as nossas crianças e para as nossas famílias e abençoa, Deus. Traga de volta aqueles que não estão mais aqui entre nós, que por algum motivo se desviaram da fé.
E traga outros, Deus, para que possamos caminharmos juntos até a Tua volta. Traga outros, meu Pai. Faça um pedido que também o Senhor mande instrumento para que tenhamos todas as ferramentas necessárias na Tua casa para continuar ministrando aos corações das nossas crianças, mesmo que seja tão pouco esse tempo, Deus. É num domingo de manhã, é num domingo à noite, é nos momentos dos ensaios para alguma festividade, como agora no Natal. Nos dê as ferramentas, Senhor. Levante pessoas, traga pessoas. Que esta igreja continue sendo uma igreja, Deus, compromissada com as nossas crianças e tendo todos os instrumentos necessários, Deus, para fazer a Tua obra nos coraçãozinhos dos pequeninos. Porque todos nós sairemos, Deus, abençoados. E como será, Deus, maravilhoso chegarmos na Tua casa e ouvir as nossas crianças gritarem, louvarem, hosanas na altura, hosanas na altura. Oh Deus, glorificando o Teu nome dentro da Tua casa, junto com a sua família. Oh Deus, atende a nossa oração e nos ajude a caminhar nesta verdade, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.